Jardim. Olá, 1h07, o Sala de Redação desta quinta-feira está no ar e, claro, vamos falar ainda muito do Maradona que está nos deixando, vamos falar do jogo de ontem que não aconteceu do Internacional, da vitória do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro e sua liderança, e também vamos falar do jogo do Grêmio contra o Guarani à noite, lá em Assunção, no Paraguai. Tudo isso em números, então. Falar um pouco mais do Maradona. Quero começar contigo, Leonardo Oliveira, tu que tem estas informações tão preciosas, sempre de grandes análises, grandes pesquisas. Por favor, fale um pouco mais do Maradona, que está com o seu velório hoje na Casa Rosada, lá em Buenos Aires, e tem 1 milhão de pessoas querendo passar por ali. E é esperado, né, Pedro? Antes de tudo, boa tarde a todos. É esperado porque o Maradona, ele é... Eu estava lendo um texto até de uma escritora argentina, né? E o Maradona, ele é uma representação do que o argentino se imagina ser, né? O Maradona sempre foi, na vida dele, um desafiante. Ele desafiou o sistema, saindo de Vila Fiorito, ele era o quinto de 7 irmãos. Pô, o pai saía de casa às 3 da manhã para trabalhar e voltava às 7, fazendo hora extra para poder sustentar os filhos. É um cara que estreia aos 16 anos, que conquista o mundo. Então ele rompeu com algumas portas, né, que sempre foram fechadas, principalmente para quem é da classe pobre. E o argentino se identifica muito com isso, né? Que o argentino, ele tem aquela ideia de que é preciso, somos nós contra o mundo, sabe? Temos que avançar, temos que vencer, e aquela garra, aquela gana. E sem contar que o Maradona também sempre teve um posicionamento muito claro, né? E eu acho que nenhum outro jogador, e talvez poucas personalidades argentinas resumiram tanto o que é a alma do argentino como o Maradona, e por isso essa comoção. E tem uma outra questão: o Maradona passou 20 anos flertando com a morte, né? Desafiando, driblando a morte, gambeteando, como eles dizem, né? com a morte, e parecia que ele venceria sempre, parecia que ele era quase um ser imortal, né? Acaba se tornando pelo legado que ele deixa, mas é do argentino ter essa paixão por seus ídolos, mas ainda mais de um ídolo que representa tão fielmente a alma do argentino. A gente sempre imaginou que teria essa comoção quando o Maradona morresse, mas ninguém imaginou que o Maradona morreria tão cedo, né? Para alguns ele viveu demais pelo estilo de vida que ele teve, mas vamos combinar que 60 anos não é a idade para se morrer, né? Maradona teria pelo menos umas 25 anos de vida ativa. Posso pegar a ficha aí, Pedro? Claro. Falar um pouco mais do Maradona? Hoje tem um texto no Olé da Argentina. Aliás, o Davi falou de mobilização, né, para fazer. O Olé tem 60 páginas e o Clarim tem 60 páginas hoje só de Maradona. Tem um texto de opinião do Hernan Klaus, que é um jornalista. Ele cobriu muito tempo Boca e hoje cobre a seleção argentina, que eu acho assim precioso para entender o que é o argentino. Ele chama de o maior símbolo da história da Argentina. A gente estava ontem discutindo assim Gardel, Perón, Evita, Che Guevara, Mafalda, enfim, Papa Francisco, mas a gente fica com receio, por exemplo, eu fiquei pelo menos, né, não tenho nenhuma pretensão de interpretar uma, assim, do que seja o alma do argentino, que é muito difícil, de colocar outros nomes, por exemplo, San Martín, o libertador, né, o Belgrano, Manuel Belgrano, que criou a bandeira da Argentina, e neste texto ele o coloca nesse patamar e ele faz com um argumento que uma boa maneira de tu entender o tamanho de um personagem na Argentina é a capacidade de unir o país. Ele diz que a Argentina é um país tradicionalmente, historicamente, muito dividido, de muita crise, de muita grita, como ele diz. E o Maradona uniu a Argentina como nunca naquelas alegrias da Copa de 86, naquela quase Copa de 90, que só não foi por um pênalti mal marcado para a Alemanha. E agora ele é o treinador, porque mesmo quem o criticou com seu comportamento errático aí nesse período de purgatório, lutando contra doenças, mesmo assim ele conseguiu unir na dor. Então ele uniu o país. Esse é um tamanho do Maradona. E o outro, muito curioso, Pedro, a gente vai começar a ver agora, que é algo que o argentino tem, que é o culto à morte. Tem um livro chamado Santa Evita, do Tomás Eloy Martínez, que é um jornalista, escritor. Ele foi crítico de cinema do La Nación, editor de vários veículos da Argentina, que trata justamente disso. É o corpo embalsamado da Evita Perón, que fica viajando secretamente por todos os cantos da Argentina para que o governo militar não coloque a mão. E aí, é uma obra de ficção, à medida que ele vai viajando, ele vai ficando mais bonito, ele vai ficando mais jovem. O argentino, ele trata mais da data da morte do que da vida. E a gente vai começar a ver isso no Maradona. Agora, por exemplo, já tem uma discussão do que aconteceu lá na clínica.
Por que demorou a ambulância chegar, enfim. Vamos ouvir falar de mausoléu, enfim. O Maradona tem uma outra parte da vida dele agora, que é o culto à morte. O timeline de hoje trouxe um relato bem interessante do Luiz Roberto, que junto com o Davi e com a Kelly fizeram uma apreciação muito ampla e muito bonita sobre a morte do Maradona. Dá para repetir alguma coisa aí, Davi? Eu estava hoje no timeline, eu estava falando que a humanidade do Maradona, assim, o fato dele ser errático, como definiu o Diogo, dele ser extremamente imperfeito, não apenas porque acabou se entregando às drogas, mas a gente via que às vezes dizia umas besteiras, fazia muitas besteiras, tinha opiniões polêmicas, tinha um comportamento polêmico, ele era todo errado, vamos dizer assim, né? Mas esse comportamento todo errado o humanizava, né? Então as pessoas acabam se sentindo próximas, né, dessas pessoas que falham como elas, vamos dizer assim, né? A gente vê no Brasil, é engraçado, hoje está meio apagado, as pessoas já não falam mais tanto nisso, né? Mas antes se falava muito na comparação entre o Pelé e o Garrincha, né? E se dizia assim, não, o Garrincha é a alegria do povo. Claro que o Pelé foi mais jogador do que o Garrincha, mais completo do que o Garrincha, né? O Pelé tinha, além de ter feito quase 1.300 gols, ele tinha todo um cabedal assim de instrumentos, de ferramentas para jogar futebol, que era muito maior do que qualquer outro jogador e maior do que o Garrincha. Mas o Garrincha tinha uma simpatia das pessoas não só pelo seu sucesso, mas pelos seus fracassos, né? Porque as pessoas viam naquela vida torta como as pernas dele, né, do Garrincha, elas se espelhavam naquilo, né? Aquilo ali que fazia com que elas gostassem mais dele, né? E o Maradona é assim, né? Além do mais, ele tem essa figura meio de tango, assim, né? Aquela coisa tudo exagerado, como os argentinos, né? Em excessos, né? Aquela coisa bem portenha, de repente chorar, de se abraçar. A gente viu agora, não sei se vocês estão reparando nas fotos que aparecem do Maradona, ele sempre abraçado nas pessoas, né? Ele querendo, tem uma cena do filme ali que ele se ajoelha na frente do Renato Portaluppi, né? Sempre essas coisas assim, né? Exageradas, né? E uma coisa bem argentina, né? Por isso que as pessoas gostam tanto dele, não só pelo sucesso dele, né? Mas também pelo fracasso, Pedro. E como ele representa, né, Davi, esses extremos do argentino, né? Como ele encarnava muito isso, né? E sem contar que é um ídolo esportivo, que é um cara que deu a grande alegria de um país que é maluco por futebol. Mas ele encarnava muito isso, desses extremos do argentino, que é passional. E o Maradona nunca agiu com a razão, né? O Maradona sempre foi um cara extremamente passional. E a sintonia do Maradona, por exemplo, com a Itália, ela é impressionante também, porque o italiano também tem um tipo de comportamento que é exagerado, que é, né, que o italiano todo, né, uma boa parte dos italianos é uma gritaria só, né, um almoço, uma janta de família italiana, né, a descendência dos argentinos, né? Ainda mais o sul, né? Ainda mais o sul da Itália, né? Exatamente, então existe essa sintonia, e tem um lance que eu achei muito bonito mesmo, que eu vi pela primeira vez numa postagem do River Plate, que foi assim, Diego Armando Maradona, 1960, e aí o símbolo do infinito, né, porque ele se torna assim realmente uma lenda eterna assim do mundo do futebol mesmo, né? E obviamente ninguém é unanimidade mesmo, né? Ontem eu postei assim uma homenagem para ele no meu Instagram e tal, que era ele entrando num corredor onde todos os super-heróis faziam reverência, né? O Super-Homem, o Batman, o Hulk, ali todos de cabeça baixa recebendo ele num corredor, assim. E aí, obviamente, veio um monte de xingamento pro Maradona, que isso, que aquilo, que é viciado, porque chamava argentino de macaco e tal. Mas esse era o Maradona, assim, a gente não pode se ofender com a postura do cara que levava tudo da melhor forma possível nos extremos dele, né? E foi o que acabou vitimando ele, né? Embora 60 anos, olha, o Maradona, ele fez
ele se esforçou para ir antes. Até viveu bastante, né, meu? Ele se esforçou para ir antes dos 60 anos, né? Tu te cuidar, o Chalaça. Não, a minha época de Maradona foi nas Copas de 90, 94, 98 ali. Depois eu aquietei. E nós temos uma grande manifestação lá na Argentina, 1 milhão de pessoas são aguardadas para passarem lá pelo Palácio Casa Rosada. Casa Rosada. E, bom, já teve até confusão, né? Claro, daqui a pouco os caras querem invadir e tal. Duda, o que tu tem a dizer sobre isso, hein, Duda? Ontem eu, sei lá, fiquei bem chocado, assim, né? A gente tava no meio do programa, eu lembro que até eu tava falando no meio aí, olha, o Maradona morreu. Aí eu fiquei bem chocado, é bem, assim, Pedro, eu também postei, assim como o Malenotti, também vieram falar mal, assim, mas é que eu não tô reverenciando a pessoa, acho que as pessoas têm seus erros, suas fragilidades, quem sou eu para julgar? Eu não sou hipócrita, eu erro, bastante, aliás, então eu não sou ninguém para julgar o que as pessoas fazem como pessoa, eu reverencio como um atleta, como um jogador, que é onde me cabe, assim, eu sou absurdamente fã da obra que ele deixa. Para mim é isso que fica, é a obra dentro do campo, o que ele fez fora do campo, obviamente que foram coisas terríveis, né, com ele e também com outras pessoas, a gente sabe que tiveram coisas erradas que ele fez, então isso aí não cabe a mim. Agora dentro do campo, Pedro, é um cara assim que ontem inundaram redes sociais com imagens, com vídeos, com frases, com entrevistas, com fotos, e aquilo me deixou muito emocionado. Em determinado momento, assim, eu tava realmente, como é que eu vou te dizer, tava pesado por dentro, sabe? Com vontade até de dar uma chorada, dar uma extravasada, porque é muito grande, assim. Eu tava conversando com esses meus amigos argentinos e eles dizem, cara, é muito difícil a gente ter noção do que esse cara fez em 86, por ser mais do que futebol, ser quase que algo político, e ele conseguiu ali resgatar uma autoestima. Cara, o Maradona é muito grande, velho, é muito grande. Então, é o maior jogador de futebol a falecer até hoje. Então a gente tem só eu o reverencio como um atleta, porque eu acho que ele deixou uma obra, e essa obra que eu quero apreciar, Pedro. Aquilo que ele fez em 86 foi um pouco depois da Guerra das Malvinas, e aí quis o destino que na Copa do Mundo jogassem Inglaterra e Argentina. Isso. Digamos que foi uma certa vingança, né? Pelo menos no terreno esportivo, ainda bem que ficou só no terreno esportivo. Os argentinos, eles tratam a Argentina como uma revanche, assim. É que se tu conversar com um argentino que tem mais de 50 anos, eu até trouxe isso ontem, é inacreditável a reverência que os caras têm, assim. Eu não vi ninguém, assim, nenhum país ter por nada, por ninguém, de verdade, assim. Eu sou muito jovem, né, para poder ter a dimensão do Maradona. Até para mim é um pouco difícil entender tudo isso, assim. Eu tenho 37 anos, Pedro. Eu nasci em 83. É pouco para entender o que esse cara fez. Então acho que pessoas mais velhas como vocês, que tiveram o privilégio de ver jogar e ver o que ele fez, eu acho que é mais fácil de tentar escrever. Quando tu tinha 11 anos, morreu o Ayrton Senna, né? Isso eu lembro. Ele morreu no dia 1º de maio de 94. E o que aconteceu no Brasil, sim, na morte do Senna, foi algo eu nunca tinha visto. Tinha ocorrido algo parecido 10 anos antes, 2 anos depois de ter nascido, Duda. Em 1985, em abril de 1985, quando da morte do Tancredo Neves, que foi uma comoção nacional. Né? Mas o brasileiro tem isso com mortes trágicas de grandes personagens, né? A morte trágica, ela mobiliza o brasileiro, ela transforma aquele morto em santo, tanto que... Mas, Davi, posso fazer uma pergunta? Sim. A morte do Senna, eu me recordo, tá? Ela veio num momento que nós vimos ao vivo. É muito chocante. Sim, a tragédia completa. Tu vê o ídolo, né? atuando... Mais jovem ainda, se não me engano. Mas pra te ver como a morte trágica
comove o brasileiro, e isso é uma coisa bem brasileira, assim, esse fim trágico, assim, que o Eduardo Campos, que era um político razoável, mas mais ou menos desconhecido, quase se elege presidente depois de morrer. Ele quase elegeu a Marina Silva depois de morrer, em 2014. Não antes. Foi 14? Acho que foi 14. Nossa. Foi 14 a morte do Eduardo Campos. Foi. Porque foi uma morte trágica. A morte do Senna, ela tem uma semelhança com o que aconteceu com o Maradona, porque o Senna representava para o brasileiro e a gente não ganhava a Copa do Mundo desde 70. O futebol não conseguia ser um orgulho nacional. E o Senna representava em um meio altamente bancado pelo dinheiro, com alta tecnologia, em que nós não éramos ponta, mas o nosso piloto era ponta, e ele naquele cenário que não era um cenário para um brasileiro vicejar, o Senna representava o orgulho do país, de como o Brasil sim poderia ser vitorioso. E até hoje as pessoas falam das manhãs de domingo, muita gente deixou de ver Fórmula 1. É que ele estava no auge, era a vitória esportiva, né, resgatando a alma do país. É que ele tinha recém mudado de escuderia, ele estava no auge, embora ele tivesse perdido acho que 2 ou 3 corridas antes da tragédia, né, em Imola, mas ele estava praticando a sua profissão, foi ao vivo, num domingo onde estava todo mundo ligado, e o Maradona... é muito difícil comparar, mas o Maradona, se tu conversa com o argentino, ele vai dizer assim, choca, mas não surpreende. Porque ele é uma notícia que chegaria mais tempo, menos tempo. Ele estava se deteriorando, porque ele se boicotava. E ele sabia que estava se boicotando. Também não vamos ser hipócritas e dizer assim que o cara que toma as decisões que ele tomou, ele não sabia que estava fazendo mal para si mesmo, né? Ninguém usa drogas assim, do nada, a droga entrou, né, nele. Não, todas as opções e as consequências dela começa por uma opção, né? Então é muito difícil a comparação. A comparação acho que pode ser feita com o que está acontecendo agora, na televisão ali. Há uma pandemia mundial e simplesmente vão passar 1 milhão de pessoas pela Casa Rosada. E isso sim é uma comparação. Agora, o momento em que a morte acontece, a morte do Senna, ela é inacreditável, assim. Não sei se isso vai acontecer. O que me preocupou muito na noite de ontem... Né? O que me preocupou muito na noite de ontem foi ver aquela multidão em torno do obelisco e 80% das pessoas sem máscara. Como nós ainda temos a pandemia, como ainda não chegou a vacina, como ainda tem casos crescentes, tanto na Europa como aqui na América do Norte, estas multidões elas acabam trazendo preocupação porque as pessoas podem ficar doentes e daqui a pouco ter uma comoção toda nesse sentido, né? E Pedro, mas tem uma questão que está em discussão lá, que é o seguinte: a família pediu que a partir das 16 horas o velório seja restrito só aos mais próximos, né? E tem uma multidão que ela ocupa 20 quadras. E as pessoas querem ver o Maradona. E o governo está negociando com a família que estenda esse prazo, pelo menos por mais algumas horas, para que mais pessoas possam passar por ali. Imaginou uma multidão? São 20 quadras lotadas de gente esperando para ver o Maradona. Não surpreende. Guerrinha, o que tu tem a dizer sobre isso, Guerrinha? Não, Guerrinha não tá. Olha, chegou... Quem cala tem um elemento, Pedro, que é difícil até da gente mensurar, mas num primeiro momento, obviamente, num primeiro momento, a dor dos jogadores, enfim, da instituição Boca Juniors é algo que, assim, comovente, né? Aliás, a homenagem do Boca com a bomboneira escura e só o camarote com aquela luz acesa é tocante, né? De tocar o coração. Mas passado isso, não tenho dúvida nenhuma que os jogadores do Boca vão querer ganhar essa Libertadores de qualquer maneira, né? Isso vai virar uma questão de honra, até pela questão de retomar a hegemonia do River, que já foi conseguida na Argentina e tem conseguido também na Libertadores, e o Inter está no meio desse processo lá adiante, né? No enfrentamento com o Boca. Ô Diogo, registre-se aqui antes, hein, Pedro? É bom registrar e elogiar a grandeza e a profundidade da homenagem feita pelo Inter. O Inter colocar azul e branco no Beira-Rio e deixar só o telão lá com a foto do Maradona, correu o mundo e assim foi uma homenagem sensacional que o Inter fez. E só quem é mais próximo aqui da realidade grenal sabe o que significa, né, para o Inter botar azul e branco no Beira-Rio.
Então, parabéns à direção do Inter, que olha, que belíssima homenagem, correu o mundo essa homenagem. E a FIFA acaba de adiar isso já foi reconhecido do Campeonato Argentino, viu? Informação que chega aqui pelo Simon Bianchini. Aliás, a FIFA não, a AFA acaba de adiar jogos do Campeonato Argentino. Fala, Diogo. Não, eu ia só completar que hoje no Redação Sport TV, o Marcelo Barreto mostrou o vídeo com a imagem, o Maurício, da homenagem do Inter e pontuando como isso é difícil na rivalidade Grenal. Eu acho que esse reconhecimento está feito já, né? O Inter mandou muito bem nessa questão e ele foi assim elegante e generoso na homenagem ao Maradona. Você sabe, Pedro, que cada um de nós tem um episódio ou mais de um para contar em relação a Maradona, ou de tê-lo visto jogar como guri, como profissional, como jornalista. Eu ouvi jogar como jornalista na Copa América de 89 em Goiânia, que era a sede da Argentina. Depois ele foi para o Maracanã, aquela bola que ele bota no travessão de longe tentando encobrir o goleiro. O Maradona de 89, 3 anos depois daquele que ganhou a Copa no bolso em 86 no México. Mas uma história pessoal que eu tenho com o Maradona é a Copa da Rússia de 2018, porque num dos dias em que eu não estava trabalhando, eu fui ver Argentina e Islândia. A primeira partida da Argentina, empate em 1-1, o Messi perde pênalti, inclusive, no decorrer da partida. E Deus quis que a minha cadeira no estádio fosse muito próxima, no máximo 5 metros, do camarote onde estava Diego Maradona. E quando eu vi chegar Diego Maradona, cercado, claro, daquela entourage toda, mas quando eu vi chegar e vi que era Maradona, eu passei a intercalar a minha atenção ao jogo e muito mais a Maradona e as suas reações do que ao jogo. E aí, Pedro, pelo tamanho do ídolo que é para todos nós que amamos futebol, pelas coisas que sempre fez com o pé esquerdo, o mais próximo que eu vi em campo de Pelé, e ainda assim bem distante de Pelé, é verdade, mas o mais perto que eu vi de Pelé foi Maradona. Eu vi os dois no campo. Pois bem, Pedro, em 2018, o Maradona sabia todos os cânticos da torcida argentina presente no estádio. Ele cantava e sacudia um blazer que ele tirou e sacudia no braço. Ele levantava da cadeira, pulava, ele não estava alterado por droga, por trago, não era nada disso, ele parecia só feliz. Ele não estava com a cara deformada, ele estava feliz de fazer a torcida pela Argentina com os cânticos dos seus íntias, dos seus conterrâneos que estavam no estádio. E aí eu cheguei à seguinte conclusão, Pedro, agora que nós temos imagens, enquanto falamos, as imagens do que é a Casa Rosada e o seu entorno, o Maradona, com a sua genialidade, ele nunca deixou de ser torcedor. Ele era torcedor da sua seleção, mas ele era torcedor de um clube. No Boca Juniors tinha um camarote, ele pulava, ele jogava a camiseta para cima. O cara passa uma carreira profissional, vivendo tudo que o mundo da bola profissional pode ter de melhor e de pior. Mas quando é de pior, o cara pode pensar, pô, não vou torcer para nada, eu estou enojado. Não, ele nunca deixou de ser torcedor. E o fato de nunca ter deixado de ser torcedor é o que o aproximava das pessoas. Ele era gênio, ele fazia coisas que ninguém seria capaz de fazer, mas ele nunca deixou de ser um dos argentinos, com comportamento e com reações de qualquer argentino. E isso é que faz o cara ser mais do que ídolo. Vira mito, vira ícone, vira universal. E a imagem está aqui, ó, tem uma fila dentro da Casa Rosada, com as pessoas esperando para homenagear um caixão que está fechado, mas a homenagem o cara fez. Eu imagino que o argentino que está entrando na Casa Rosada, Pedro, diga assim, olha, eu vim fazer a minha parte. Eu acredito que é por aí. Se despedir, né? E o Grupo IESA está apresentando o Nissan Kicks 2021. Estamos de volta, 1h37. Chegou o Gimo Álcool. Começa a jogar hoje as oitavas de final da Libertadores. Eu lembro do Renato dando uma entrevista depois do jogo do final de semana, dizendo que quer que o Grêmio volte vivíssimo do Paraguai. Eu tenho a impressão que o Grêmio consegue mais do que isso. Consegue encaminhar a classificação, se não no mesmo padrão que o Palmeiras fez com o Delfim, que o jogo da volta é só um cumprimento de carnê, né? O Palmeiras ganhou de 3-1, mas uma vitória por um gol de diferença, eu acredito que o Grêmio consiga hoje, partindo do princípio de que o Renato mantenha este meio-campo propositivo, capaz, talentoso, marcador, veloz, que ele tem nas figuras do Darlan, do Matheus Henrique e do Jean-Pierre. Porque à frente o Luiz Fernando está dando uma bela resposta, o Diego Souza voltou a fazer gol e o PP é protagonista. Esse meio-campo que tem alimentado a parte final, a parte ofensiva, ser mantido, né, com a figura do Darlan, mais o Matheus e o Jean-Pierre, eu acredito que o Grêmio volta do Paraguai, Pedro, mais do que vivíssimo, ele volta com vitória. Mas será que não põe o Lucas Silva, hein?
Pois é, mas aí ele diminui essa capacidade de criar, essa capacidade de tomar conta do jogo. O Lucas Silva é se você quiser reagir ao jogo. O Darlan é se você quiser propor o jogo. Mas eu acho que isso que o Pedro está falando aí, quando ele cita essa frase do Renato de voltar vivo de lá, eu acho que é um indício de que pode entrar o Lucas Silva. E aí tornar o meio de campo mais marcador, ficar um pouco mais, ser um pouco mais conservador, né? Um pouco mais cauteloso e se cuidar, né? Porque esse meio campo joga e faz o time jogar, todo time joga e roda com esse meio campo, mas não é exatamente o meio campo forte na marcação, né? É que, ô Davi, não pode confundir meio campo forte com marcação com tu não jogar, né, cara? Se tu tiver a bola, tu tem a probabilidade de tomar menos gols, tu ficar tentando se defender. É óbvio que o Grêmio, com o próprio Lucas Silva, pode jogar e pode ganhar, né? O Lucas Silva não é um jogador assim tão... Não é um cara que não tenha técnica e tudo mais, mas ele é, hoje, ele é inferior ao Darlan, tecnicamente e também coletivamente. O Grêmio piora em relação a Darlan, né? Estando com o Lucas Silva. Mas nada quer dizer que o Grêmio não vai jogar e não vai fazer o resultado, não vai voltar vivo, como o Renato entende. E eu acho, eu sigo entendendo que não tem nenhum problema colocar Darlan, Matheus, PP, Jean-Pierre, né, que aqui é o meio campo / ataque ideal pro Grêmio jogar nessas condições onde tu tem que ter a bola, onde tu tem que jogar, onde um gol lá pode fazer uma diferença tremenda. É que ele deve ter encontrado aquilo que ele já teve algum tempo atrás, com meio de campo de muito toque de bola, de posse de bola, aquela coisa que o Grêmio tinha de atacar frequentemente. E as duas questões, elas são razoáveis. Se ele tiver o Lucas Silva, ele vai ter um trabalho defensivo mais apurado, mas ele não vai ter esse toque de bola, ele será prejudicado. Com o Darlan, o Grêmio fica com a bola, e ficando com a bola tem chance também de ganhar. E ele tem uma vantagem boa. Mas será que bola aérea, não sei o quê? Bola aérea, não sei o quê. Não. A diferença do Lucas Silva quanto a... Não, a diferença de altura do Lucas Silva pro Darlan ter 10 centímetros no máximo. A bola aérea não vai entrar a bola aérea por 10 centímetros. Não seria isso. Seria por... Óbvio, ele pode dizer que sim, né? A bola aérea... O Grêmio faz marcação de homem, é só definir. Não essa questão essa questão do Lucas Silva defender mais, que é um mantra, né? Peraí, Diogo. Fala, Diogo. Tá, o Lucas Silva para defender mais. É verdade isso? A gente coloca meio assim como fato consumado. Olha, é que com o Lucas Silva tu defende melhor, tem mais consciência. Mas será que tem de fato? Eu acho que não. Eu acho que não tem. Sinceramente, eu não vejo isso. Assim, tu tem a bola, Diogo. Eu vi ele defendendo tão melhor. Tu tem a bola, tu tem mais... defende com a bola. Tu tem mais... Acho que se tu tem a bola, tu tem mais condição de não ser atacado. Pra mim, aí entra a melhor defesa é o ataque. Ou seja, se tu tem a bola e conseguir manter ela mais longe do teu gol possível, com a posse e atacando o adversário, menos chance tem de tomar gol. Eu acho assim. Tu tem o controle do jogo, né, Duda? Tu tem a bola, tu tem o meio campo que trabalha a bola, como o meio campo do Grêmio ficou, e o Darlan ele dá essa dinâmica, tu tem o controle do jogo, tu controla as ações. Não vai dizer que com o Lucas Silva não vai ter, não. Tu até pode ter, porque tu tem outros jogadores de qualidade, Matheus Henrique, Jean-Pierre, mas também tu abre flanco para que o adversário possa ter mais a bola, porque o Lucas Silva não é propriamente um jogador de toque, né? É que o que tem funcionado é um combo, né, Léo? O que tem funcionado é o quanto o Darlan potencializa o jogo do Matheus e do Jean-Pierre e vice-versa. Quando o Matheus fica, o Darlan sobe e ele tem o lançamento de média distância. Mas eu vou mais, Maurício. O Diego Souza cresceu com esse time. Também. O Diego Souza é o cara que faz gols. Ele estava há muito tempo sem fazer gol. A bola não entrava. Teve jogo que ele estava irritado porque ele queria dar nos caras porque a bola não chegava nele. E com o Darlan a bola começou a chegar e ele começou a fazer gol. O gol contra o Cuiabá, o primeiro gol contra o Cuiabá, pra mim, ele é modelo, assim, dessa retomada do Grêmio. Tem troca de passe do Darlan, do Matheus Henrique, lateral direito, de ataque. Com o lateral direito que não é o Orihuela, né? Que não acerta um cruzamento, né? Mas o que eu não vejo, Pedro, é o Darlan como volante parceiro. O cara mais onde que tá isso? Peraí, vamos ver. Leonardo. O
O Darlan não é um volante faceiro, que a gente acaba fazendo essa dicotomia. O Darlan é um volante que sai. Eu não consigo ver o Darlan sendo um mau marcador. Eu não vou nem falar na questão da posse de bola e se defender com a bola, ok. Mas neste outro momento, ele é tão deficiente defensivamente assim, eu não consigo ver ele assim, né? Por isso que eu acho que ele tem que ser o fichão. E aí, Leonardo? Não, a gente tá defendendo mesmo, né, Diogo? Que com o Darlan, tu não tem posição física? Não tem. O Darlan não tem 1,90 m, não vai dar trombada. Mas tu te defende envolvendo o adversário, tu não dá a bola pro adversário. Tu controla as ações do jogo. Se o Darlan tivesse tudo aquilo, não tivesse 1,90 m, hein, Leonardo? Se ele tivesse todo esse futebol que ele tem, tivesse 1,90 m, bom, aí vai jogar no Real Madrid, né? Esse seria o Casemiro. Mais ou menos. Mas eu acho que é consenso, então, de que o Darlan deve começar jogando. Eu acho que não sai disso. E nas laterais, como é que é? Eu acho que o Vitor Ferraz está numa fase melhor do que o Orejuela, embora eu goste do Orejuela e acho que se o Grêmio conseguir contratá-lo, fará uma boa contratação. Mas nesse momento eu entendo que Diogo Barbosa e Vitor Ferraz sejam os titulares. Para esse time de troca de bola parece que casa melhor, né? Sim, eu prefiro. Eu gosto desses dois, acho que eles estão numa fase melhor do que os seus companheiros de posição. Aí tem uma questão de encaixe que eu acho que ela favorece o Orejuela, pelo menos com o Luiz Fernando, não sei se vocês concordam. Do lado esquerdo, o Diogo Barbosa, ele é o cara do flanco, e o PP está enveredando pelo meio, está sendo até um pouco mais, é um jogador até um pouco mais central do que vinha sendo. E do lado direito, o Vitor Ferraz é um cara de flanco, só que o Luiz Fernando também é de jogar sobre a linha. Então eu acho que o Renato leva muito isso em conta, que com o Orejuela ele tem uma entrada pelo meio. O Orejuela, a partir da intermediária, ele vira um meio campista, né? Ele vai por dentro. Mas sim, aí ele vai bem. O Vitor Ferraz faz isso melhor. O Vitor Ferraz e o Diogo Barbosa são jogadores que lembram na construção. Por exemplo, o Vitor Ferraz é da família do Léo Moura, como o Orejuela é da família do Léo Gomes. As características são diferentes. E o Léo Moura é o lateral que, se o Renato pudesse, se houvesse a poção do tempo, o Léo Moura era lateral do Renato para todo sempre, de tão construtor que conseguia ser. O Vitor Ferraz é dessa levada. E lá do outro lado, na comparação do Diogo Barbosa com o Cortez, o Diogo Barbosa também é muito mais construtor, capaz de fazer a jogada do meio, e um cruzamento, como você lembrou, Pedro, o cruzamento do Diogo Barbosa tem cara de passe, né? Dele e do Vitor Ferraz. O do Vitor Ferraz é o gol contra o Cuiabá lá, né? É verdade. Exato. Mas aí o Vitor, aí é só uma questão, eu concordo contigo na questão de construção, de ser um jogador com apoio melhor, mas aí é uma questão de movimentação, de posicionamento. O Vitor é mais de ir pelo lado, né? E o Orejuela por dentro. E o Renato, ele tem usado muito para ampliar o campo, o Diogo Barbosa por um lado e o Luiz Fernando por outro. É mais uma questão de casamento do que propriamente de refino técnico ou de uma certa habilidade para ser um jogador de armação. Tem muita gente acreditando que o Grêmio pode voltar meio classificado de lá, tipo Palmeiras, enfim, será que dá mesmo? Nisso eu sou um deles. Se tu ganhar de 1-0, tu faz uma belíssima vantagem, né? Belíssima, porque pelo gol... Tu tem um adversário que é de nível médio, né, Duda? Tu tem, desculpa, Duda, te interrompi rápido. Tu tem um adversário de nível médio, que é o Guarani, que está no momento de instabilidade, é nono colocado entre 12 no Campeonato Argentino, tem o pior ataque da competição, embora tenha a terceira melhor defesa, quer dizer, ele se defende melhor do que ataca. E o Grêmio, ao contrário, é um clube enorme, que vem no momento de ascensão e com poucos desfalques ainda, entende? Então o Grêmio pode fazer gol lá e voltar classificado, claro que pode. A rigor, o único desfalque do Grêmio é o Kahneman, né? Sim, exatamente. Fora disso, o Renato tem todos os caras para jogar com o que ele quer, né? Mas tu vê, Pedro, tu vê a ascensão do Darlan. A gente já não considera o Maicon uma ausência, um desfalque. Claro, não, mas sem dúvida nenhuma. O Darlan, ele impôs isso. Mas não individual, por conjunto da obra, pelos seus colegas, pelo entrosamento, pela como é que chama? Pela engrenagem que se impôs quando ele entrou. Ô Pedro, uns ouvintes aqui me mandaram: Duda, repara nas estatísticas, o Darlan tem mais desarmes que o Lucas Silva. Aí eu fui num aplicativo chamado SofaScore, eu gosto de usar. E aí eles pegam todos os jogos, né? O Lucas Silva, por exemplo, são 18 jogos, né? Iniciou 11 jogos.
né? E aí vem inúmeras estatísticas, se vocês quiserem, né, vocês que estão nos ouvindo, baixem esse aplicativo, enfim, fiquem à vontade. Lá pelas tantas tem o quesito desarmes por jogo. Lucas Silva, 1.4. Aí tem também outras estatísticas como drible sofrido, interceptação por jogo, mas eu peguei essa, desarme por jogo, 1.4. Quando tu muda e vai no Darlan e entra nas estatísticas do jogador, as estatísticas de defesa, a mesma, tá? Ele tem 1.8 de desarme. Mas isso depende também da característica, né, do jogo, né? Se a bola chegar mais nele ou não chegar mais nele, eu acho meio relativo. Porque assim, primeiro que tem o adversário, tem que ver o tamanho dos adversários, né? Em primeiro lugar isso. Segundo, tem que ver os companheiros, os outros que estão em volta. E em terceiro lugar, a gente pode fazer o levantamento de todas essas. Não, eu concordo. Essas valências. Mas não é legal saber que. É um dado, tudo bem. Mas eu estou dizendo, assim, óbvio que os números eles não vêm sozinhos, Davi, né? Tu tem que espremer eles e interpretá-los. Mas no futebol, muitas vezes, o posicionamento do jogador interessa mais do que a ação dele, a ação no caso com a bola, né? Ou ele tirar a bola do adversário, esse tipo de coisa. Mas se jogar bem com a bola é melhor, viu, Davi? Claro, mas às vezes ele é marcador, jogadores, faltoso, Davi. Como o Mauro Galvão, por exemplo, tá? O Mauro Galvão, ele tinha algo que era, ele não é um jogador alto para zaga, ele tinha 1,79 m, se não me engano, não era exatamente forte também, né? O que o Mauro Galvão tinha é que ele fechava os espaços. O adversário estava tentando entrar num lado da área e o Mauro Galvão dava 2 passos e fechava os espaços todos. Então, a gente muitas vezes não via isso, mas o Mauro Galvão arrumava a defesa com o jeito que ele se posicionava e que ele fazia os companheiros se posicionar. Isso nunca vai aparecer numa estatística, porque não tem como medir isso. O que me chama a atenção no Darlan, Davi, mas na comparação com o Lucas Silva é interessante. Ele é um marcador não faltoso. E domingo ou sábado, agora contra o Corinthians, ele estava num dia de exceção, porque ele faz 2 faltas muito próximas uma da outra e que poderiam ter rendido um segundo amarelo que o tiraria do próximo jogo do Brasileirão, porque era uma falta desnecessária. Ele jogou para cima o cara do Corinthians, no campo do Corinthians, de graça. Ele dá um rapa, né? Golpe nem nada. E ele não é desse tipo. Ele não é, Duda, ele não é um marcador faltoso. Ele chama atenção porque toma a bola do adversário, o que fecha com esse número que se trouxe. Mas ele é um cara que consegue marcar o pé do sujeito que está com a bola, ao invés de... Porque para mim a falta é muitas vezes a preguiça do marcador, é a vigarice. Você faz a falta, parou a jogada, passou por bom marcador, mas a bola continua com o seu adversário, você não retomou, você não armou um contragolpe para você fazer gol. Marcar desse jeito fazendo falta é preguiça. O Darlan não é preguiçoso. Pode ser uma característica, né? E estou me lembrando aqui que o Xavi tinha 1,70 m e o Iniesta 1,71 m, ou vice-versa. Mas é que aí fica difícil, né? Se jogar é bom, né? Não, se jogar fica legal. Sabe que esses dias mas esse número tudo eu acho legal o número. Tem que interpretar, né? Tipo assim, o número solto é super bom, mas é legal interpretar. Mas ele te dá, no mínimo, defensivo. um norte. Ele te dá uma referência. O Darlan, em relação ao Lucas Silva, não é um cara que marca menos, ponto. Isso é um fato. Tem um número que comprova isso. Agora, óbvio que há gostos e gostos. Tem gente, cara, eu quero pela altura, tá bom, quero pela força, eu não quero ter 2 volantes de 1,70 m, eu quero um de 1,80 m, tá bom, tudo bem, beleza. A tese eu estou escrevendo, tudo bem, eu estou escrevendo isso amanhã. O Darlan não é o Maicon ainda, mas o Darlan se aproxima muito do Maicon por uma característica que geralmente a maioria dos volantes não leva para dentro de campo e que é muito saudada no futebol europeu. É o 2 toques na bola. Domina e faz andar. Domina, procura alguém, entrega. Com rapidez sempre. Então, ele faz isso com muito mais perfeição, por exemplo, do que o Matheus Henrique, que é muito bom jogador, mas é um jogador que prende mais a bola. Inclusive, joga um pouco mais para os lados. O Darlan não, o Darlan é vertical.
Então, eu acho que essa é a grande vantagem que o Darlan leva em relação ao Lucas, e por isso eu vejo ele como substituto natural do Maicon até o Maicon voltar ativo. A tese é que a gente tem que ter volantes grandes por causa da bola aérea do adversário. Mas se tu não tem os grandes e tem os pequenos jogam muito, a gente tem que revisar conceito, né? Eu era muito a favor de volante grande, forte, chegador, mas aí eu vi o Darlan e o Matheus Henrique jogando juntos, junto também com o Jean-Pierre, e fazendo o ataque jogar, e eu me entreguei. Ô, Pedro, agora chega, né? Eu vou te dizer outra dupla de volantes pequenininha, que não são chave nessa, que essa é sacanagem, isso aí é fora da curva. Mineiro e Josué. Tu não precisa ir muito longe. São duas pessoas normais, né? Pro mundo do futebol, são dois jogadores normais. Nenhum é um craque absoluto. Que jogavam muita bola, foram campeões do mundo em cima do Liverpool super bom, com o time de São Paulo que sim, o seu restante era super bom, mas que jogavam bola, entendeu? Tipo, se tu não é obrigado a ter... Eu acho que quando tu coloca a altura antes da qualidade... Duda, eu já começo, então, olha, eu acho que a valência da qualidade tem que ser a primeira a ser avaliada. Tá bom. É que tudo é uma questão de estratégia. Se tu consegue evitar o melhor cruzamento, tu evita a melhor condição de cruzamento para o adversário, talvez não precise ter tantos caras altos assim. Olha aqui, impede de fazer aquele cruzamento perfeito, parou, olhou, cruzou. Pelo segundo ano consecutivo, a FMP recebe 5 estrelas no Guia da Faculdade. A única faculdade privada de Direito da região sul a receber nota do guia nesse mesmo ano, que foram avaliadas 1.260 cursos de Direito em todo o país. O ranking é organizado pelo jornal Estado de São Paulo, e o guia da faculdade é uma avaliação anual que classifica os cursos do ensino superior. Conheça os cursos de pós-EAD pelo site fmp.edu.br. Tá esperando o quê, hein? E não te esquece, hein? FMP é direito para toda a vida. Atenção, Montenegro, sábado, dia 28, inauguração da Zé Pneus. Zé Pneus que fez uma inauguração há poucos dias atrás em Xangri-Lá, está chegando agora também em Montenegro, e em breve todo o Rio Grande do Sul terá as lojas da Zé Pneus. Já são 37 e vão para 50, 100, 200, sei lá quantos. A Zé Pneus levando o especialista para cuidar do seu carro, e agora o pessoal de Montenegro está também recebendo a Zé Pneus. E o Toninho Luft, viu, Guerrinha, me ligou, me passou um WhatsApp dizendo que é uma beira, que é um cachê, porque eu tornei garoto propaganda da Zé Pneus. Agora tu vê se pode. Mas já vamos aproveitar lá nessa inauguração, já vamos filar uma boia na casa dele. Sim, não, ele está esperando para o churrasco lá, é verdade. Vamos junto, vamos lá. Então tá. Vamos ao intervalo comercial, nós voltamos em seguida. Este é o Sala de Redação. Tem comerciais, tem notícias, e depois nós voltamos. Temperatura. MT Madeiras Tratadas. Beleza, resistência, durabilidade e ecologicamente correto. 28 graus. MT Madeiras. Estamos de volta com Sala de Redação, 2h04. Pix Banrisul, sua empresa tem isenção até 17 de fevereiro do Pix. Aproveite. Suco de uva integral da Aurora, além de delicioso, faz bem. Grupo IESA, vamos juntos. Ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização. Roder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Zafari Bourbon e ainda Gimo, a mais completa linha de inseticidas do Brasil. Uma pergunta que eu quero transferir aqui no Sala de Redação. Guerrinha, foi bom para o Inter transferir o jogo ontem? Tem algum benefício? Tanto faz? Como é que tu interpreta isso? Eu acho que foi bom, Pedro. Por que foi bom? Porque o momento do Inter é um momento que pede mais treinos, mais tempo para botar a cabeça no lugar e mais tempo para atirar a poeira para baixo do tapete. Então, o Inter ganhou tudo isso, ganhou um prazo, ganhou uma semana para trabalhar, para ouvir as ideias do treinador, para recuperar o próprio treinador, que já muito provavelmente estará dirigindo o time semana que vem, para recuperar jogadores. Então, eu acho que foi bom, sim. Agora, nós vamos ter a resposta definitiva dentro do campo, na quarta-feira que vem, porque eu acho que no final de semana, até pela importância que o Inter está dando ao jogo com o Boca, muito provavelmente o time que vai enfrentar o Atlético Goianense não será o time titular. Será... O reserva ganhou deles lá, lembra? Eu acho que vai ser por aí, Maurício.
Acho que vai ser por aí. Mas eu entendo que foi boa essa medida de adiar o jogo para o Internacional. Eu concordo com o Guerra e até vou dizer que mais do que boa, se a gente puder exagerar um tanto, nós vamos para muito boa mudança pelo seguinte: o Inter vinha para esta quarta-feira sob enorme pressão, sem o seu treinador, vindo de uma derrota de virada dentro de casa contra o Boca Juniors. Agora, a perspectiva, uma semana adiante, é que o Internacional possa estar vindo de uma vitória, que é muito razoável supor que aconteça contra o Atlético Goianiense, em Goiânia, com mais uma semana de trabalho, de testes, e especialmente essa semana seja utilizada para o Abel, para fazer as melhores escolhas naquilo que for mais simples. Há escolhas que não fazem lá muita diferença hoje em dia. O Wendel e o Moisés até teve lesão muscular há pouco, mas a essa altura o Moisés melhorou tecnicamente, o Wendel deu uma amostra de que poderia render e teve uma queda de produção. Do outro lado, me parece claro que o Heitor é melhor do que o Rodinei, mas Patrick voltar é uma coisa natural. Agora, há uma coisa bem especial e bem específica, que o Abel, a essa altura, com a sua amostragem, ele não tem mais o direito de errar, embora ele tenha direito de escalar até goleiro de centroavante se quiser. O Yuri Alberto tem que ser o parceiro do Thiago Galhardo, não é porque é bonito ou porque é jovem, é porque ele é, tecnicamente, por característica, o jogador que mais pode ajudar o Galhardo a voltar a ser Thiago Galhardo. Qualquer outra escolha, ainda que legítima do Abel, será equivocada, porque o Galhardo, o Yuri Alberto recentemente, fez gol quando entrou, fez gol quando começou, quando entrou foi contra o América Mineiro, quando começou foi contra o Curitiba. E o argumento de que ele não seria capaz de fazer um corredor direito, olha, eu não posso concordar com ele. A essa altura contra o Boca, você tem que pôr a campo o que tem de melhor. Mas, Maurício, o Yuri Alberto só vai acrescentar ao Thiago Galhardo e vai fazer com que o Thiago Galhardo saia de uma posição na qual ele não sabe jogar, que é de referência, de pivô, se mudar o esquema. Porque não adianta colocar o Yuri Alberto no lado direito, pelo corredor, porque vai continuar a mesma situação. O Thiago Galhardo vai continuar de pivô e ele não vai conseguir fazer a aproximação. Mas que isso não é proibido. Aí é que você pega um ponto importante, não é proibido mudar o desenho se o desenho não está funcionando. Exato, eu concordo contigo, só que isso requer uma mudança de desenho e, pelo menos até agora, a não ser que fosse uma surpresa muito grande contra o Boca, o Abel não sinaliza que ele vai mudar o desenho tático dele. Ele veio com essa ideia do 2-3-1, de um atacante, de uma linha de 3, e é assim que ele sempre jogou. Mas eu vejo muita semelhança. Não, para aí, só um pouquinho. Não é assim que ele sempre jogou. O Abel era um ofensivista. Todo mundo reclamava, o Abel encheu o time de atacantes. Não, o Abel sempre foi um cara para frente. O Abel tratou de não mexer muita coisa, porque não tinha tempo para trabalhar. Foi isso que aconteceu com ele. Mas ele mexeu, ele mexeu desde o primeiro jogo. Mas ele tem que mexer. Até agora ele só mexeu. Mas ele tem que mexer, não estava dando resultado. Não, antes de ele chegar não estava dando resultado. Não estava dando resultado até por ali. O Inter era líder e estava classificado. Não, o Inter era líder em pontos, em aproveitamento não era. Tudo bem, então nós estamos na liderança por pontos e por percentual. O Inter era líder, ponto, cara. Não adianta, o Inter era líder. O Inter tinha uma ideia, ele chegou e mudou a ideia. É direito dele, ele foi contratado para isso. Eu sei, mas não deu resultado a mudança dele. Ele, depois da pandemia, ele deve ter examinado que foi o penúltimo colocado na Libertadores. Tudo isso ele deve ter examinado, não é só o São Lourenço foi o último, foi campeão. Pois é, eu sei disso por isso. Esquece esse número. A gente já discutiu aqui. Mas é melhor, o time faz 7 pontos e é campeão da América por conta do campeonato. Léo, é melhor. O Inter era líder do campeonato. O Inter tinha uma ideia de jogo. O Abel chegou e é direito dele, foi contratado para isso, inclusive, né? Mas Léo, aí ele fez a mudança. Melhor, e ele mudou já no primeiro jogo, porque na estreia dele, o Edenilson já está alinhado com o Lindoso. Léo, é melhor não ser com 8 pontos, é melhor ser com 15. Está provando essa fase da Libertadores. Todos os melhores
que foram na outra fase, eles já estão em vantagem, com exceção do Wilstermann, que ninguém sabe como é que foi primeiro. O fato, Guerrinha, todos é estão que o Inter em vantagem. piora a cada jogo, Guerrinha. Não, o Inter já vinha piora mal. A cada jogo. O Inter já vinha mal. Tem uma involução no Inter. Eu sei disso, o Inter não melhorou. O Inter não melhorou. piora a cada não jogo. Não melhorou, exatamente, não melhorou, mas não, ele vinha mal há muito tempo. Ele piora, não é que ele não melhorou, ele piora. Não, ele não piorou, ele continua a mesma coisa, ele perdeu pro Goiás com 10. Não, ele não continua. Não, ele perdeu pro Goiás com 10, Léo. Ele estava ponteando o campeonato. Léo, ele perdeu pro Goiás com 10, entregou contra o Bahia no Beira-Rio. Ele vinha mal, Léo, ele vinha mal, Léo. Com o Corinthians com 9. Eu sei, não, mas... Não, mas a gente se agarra coisas pontuais. Não, Léo, não. O geral, Guerrinha, o geral é horroroso. O geral é horroroso. O geral é horroroso, vou te refrescar a memória. Não é horroroso, não. Vou te provar. Líder do campeonato. Vou te provar. Não, tu tá com reservas contra um time da primeira divisão. E o Inter caiu para um time da Série B. Tu estás indo pro pontual. 95 do tempo. Tu estás indo pro pontual. Tu quer o geral, eu vou te dar o geral. O geral é não ir à final do Campeonato Gaúcho, 2 turnos teve. O geral é perder pontos para adversários dentro da sua casa que normalmente não perderia. Então, a Libertadores fez 8 pontos em 16, 50%. Precisou ir para a última rodada, entendeu? Dependendo do que ia acontecer com o Grêmio. Então, o geral que tu está te referindo, e não o pontual, o geral é horroroso. Não, os 6 grenais, né? É bom. Seis grenais. Qualquer colorado. Não, Léo. Colorado. Não, se qualquer colorado. Como estava antes ou como está agora. Léo. Não, Léo. Qualquer colorado quer ganhar Grenal, Léo. O Grenal é ponto de partida, Léo. O Grenal tu tem que ganhar. Aliás, eu até conversando com um dos candidatos hoje à noite à eleição, ele me disse o seguinte, e acho que não está errado. A primeira missão que nós temos é voltar a ganhar Grenal. Perfeito. Depois... A primeira missão do presidente é fazer o Inter ganhar. Ganhar Grenal. Não tá ganhando. Ganhar Grenal. O Inter não tá ganhando. O Inter perdeu pro Fluminense desfalcado no Beira-Rio. Tu não tá entendendo. Tu tá pegando o que te interessa. A primeira providência do Internacional é voltar a ganhar Grenal, que é um campeonato que vocês mesmos dizem, eu concordo, é um campeonato à parte. O Inter não consegue ganhar do seu rival. Aliás, fez um gol de pênalti. Então, sabe que o Inter poderia ser campeão brasileiro sem ganhar Grenal. É importante Grenal. Concordo contigo, o Grenal é o nosso grande jogo. Como é que estava? É o nosso campeonato à parte, embora não tenha taça. Mas o Inter poderia ser campeão brasileiro sem ganhar Grenal. Mas que o Inter poderia ser campeão brasileiro se você... O Inter poderia ser campeão da América. Mas vem cá, jogando 2 Grenais na fase de grupos. Tu está esquecendo. Agora, a questão toda é que tu tem disse. Perspectiva. Tu está esquecendo. O Inter piora a cada jogo. O Inter está evoluindo. Léo, o time perdeu confiança. Não, eu concordo plenamente. O time está todo desconjunturado. Tu tá te perdendo no que tu mesmo diz. Que o Inter não tem... O grupo era curto. Não, vou te lembrar que tu disse todos os dias que o grupo era curto. Como é que vai ser campeão brasileiro com um grupo curto, Léo? Como é que é, Léo? Me explica isso. Para mim, pro povo. Tem um trabalho, uma ideia de jogo. Léo, não pode, Léo. Liderando o campeonato. Não pode, Léo. Poderia. O grupo curto não pode. Tanto é que o treinador se mandou porque o grupo era curto. Ele não tinha grupo para ele. Eu não tenho time para disputar 3 posições. A gente sabe por que saiu. A gente sabe o que houve, a gente sabe do cenário político. Não, eu não sei. Essa narrativa de que ele fugiu, de que ele saiu. É uma narrativa que não cola, Guerrinha. A gente sabe do contexto. A gente sabe o que está acontecendo. Eu te confesso que gostaria. Como está o Inter em ebulição. Eu te confesso que gostaria muito de saber de ti por que ele saiu. Eu não tenho esses detalhes. Eu não tenho. Te confesso que eu não tenho. Eu e o povo gostaríamos de saber. Tu está sabendo, podia contar para nós por que ele saiu. Não, eu vou te falar, eu até tentei entrevistá-lo 2 vezes, tá? Por 2 vezes, ele foi muito solícito, ele respondeu, só que ele não quer falar, porque ele acha que não tem que falar, que vai atrapalhar Então tu vai de concordar que nós não sabemos, os jogadores. E ele diz, olha, vocês viram o que aconteceu, tá? Eu me senti, e aí ele disse para Bibiana Bolson, eu estou pegando que ela disse que ele foi Bibiana, que para mim ele não avançou tanto. Ele disse para Bibiana Bolson que ele se sentiu desamparado, que ele não se sentiu apoiado, né? Tratou de toda a questão política do clube. E na primeira entrevista dele lá no Celta, primeira coletiva antes do jogo, o nosso amigo Fernando Calazzi e o repórter do AS de Vigo perguntaram por que tu deixou um time líder do campeonato. Ele disse, olha, eu me senti desamparado. E isso é o que muitos falam no ambiente do vestiário.
do Beira-Rio. Mas assim, eu não tenho as informações completas. Sim, eu acho que tudo bem. Então, o Telles indo embora para a Europa. Aqui, ó, o Telles indo para a Europa embora. Deixa eu só entender. Eu não tenho o barco. Então, o técnico querer mais contratados. Deixa só entender uma pequena coisa. Se ele achou que tinha que ir embora, porque estava desamparado, pedia reforço e não tinha. Bom, então ele entendia que não dava para ser campeão. Eu estou fazendo a lógica, né? É a lógica. Não é tão lógico assim. Mas enfim, bom, então os candidatos já estavam falando com ele para renovar. Inclusive, quando ele pede demissão, o Cristiano Pila, o Alessandro Barcelos e o Aquino entram em contato com ele, pedindo para que revisasse a decisão, que eles estavam concorrendo, que eles tinham planos de continuar com ele. Tem um dos candidatos que me confidenciou que mantinha conversas quase diárias com ele, já projetando algo para 2021. Tinha um planejamento. Algo mas então ele não podia parar. Se os 4 candidatos queriam ficar com ele podia se sentir desamparado. Algo aconteceu ali que eu não consegui identificar ainda. O técnico pedir reforços e não levar no Brasil é algo absolutamente normal. E não é desamparo, é realidade? Mas até porque ele foi contratado por um clube que está saindo de um processo doloroso, longo, bastante complicado aí, que redundou inclusive no rebaixamento para a segunda divisão, dívidas imensas, problemas com credores, etc. Toda a situação que a gente já sabe, pública, essa situação do Inter, né? Então, ele sabia o que estava acontecendo, o cara sabia até quem eram os jogadores dos juniores do Inter, não vai saber da situação financeira. Me parece que ele foi uma prima dona mesmo, quando tudo bem, o cara tá insatisfeito, tá irritado, mas eu vou embora se não atenderem todas as minhas exigências. Mas não foi pelos reforços, Davi. Porque já começa por aí. Isso é sair do Cudê. Isso é sair do Cudê. Um clube não é só substituição. O Inter tem que, como eu já disse, tem que avançar nesse caso. Quando o Inter contratou o Abel, ele não contratou assim, vamos contratar o Abel para mudar tudo. Não foi isso. Ele contratou o Abel porque o Cudê tinha saído. Não foi assim. Agora nós vamos mudar tudo. Sim, contratou o Abel que ele saísse. Porque foi Davi, surpreendido pela saída do seu técnico. E tirou o Abel de uma zona de conforto. Vou te falar bem sobre o Abel não precisava disso, cara. Não, mas o Abel não precisaria nem ter mudado nada se não quisesse. Não precisaria ter mudado. Uma instituição, Davi. O Inter contratou o Abel como treinador tampão. Foi isso que ele fez. Isso. Mas o Cudê vai ter um prejuízo. Ela não é só uma instituição de futebol, ela não é só o seu técnico. Não é só o treinador, não é só os dirigentes, que o treinador tem uma diferença e tem que resolver, e até pode ter faltado maturidade política para resolver isso com mais inteligência. Uma instituição são os jogadores que estavam fechados com o técnico, o torcedor que tinha uma boa parte que apoiava. Eu acho, olha, tá aqui um cara que criticou e elogiou, né? Porque o cara não é só certo e só errado, né? O jornalista tem que ter os dois lados. Mas assim, o cara abandonar os jogadores às vésperas de uma decisão, sabe, importante para o clube, num momento como esse. Só para encerrar da minha eu acho que ele andou muito mal nessa história. Encerrar da minha parte, eu também critico, Diogo, e vejo os dois lados, né? Só para deixar bem claro. Para encerrar da minha parte, o que eu consegui apurar, eu falei para ti, muitas ligações. Não sei por que tu tá achando que eu falei para ti. Não tô achando. Acho que a gente sempre fala para ti. Tô frisando. Tu não é o centro do programa, entendeu? Não, tá falando do Eduardo Cudê, não de ti. Tudo bem, eu só tô frisando. Tá, e aí? Tá. O que eu consegui apurar é que o que ele sentiu, tá? E aí eu não consegui, porque eu tenho a versão do Inter. E a versão dele eu não consegui extrair dele. É que o desamparo dele, Davi, não é por questão de reforço. Tá? Não é pela questão dos jogadores, que não tinha, ele não tinha os reforços, fechou a janela. O que aconteceu foi que o Inter se desmantelou na reta final pela questão política. Restaram só os dirigentes do MIG, tá? Do Movimento Intergrande. O presidente Marcelo Medeiros tocando as coisas do clube, o Alexandre Chaves Barcelos desceu para encostar no vestiário. Mas, com o fechamento da gestão e os dirigentes preocupados em fechar a gestão, entregar o clube da forma mais organizada possível, se tirou um pouco o olhar do futebol. E aí restaram, aí a interpretação minha, Rodrigo Caetano e Eduardo Cudê. E aquela entrevista do Rodrigo Caetano, que foi uma entrevista forte, e foi a entrevista do Executivo, o Executivo se posiciona assim, o Rodrigo Caetano é um cara que se posiciona e ele fez as contratações, e ele trouxe jogadores e fez muito bons negócios pro Inter, é bom que se diga. O trabalho do Rodrigo Caetano no vestiário foi muito bom em contratações. Só que aquela entrevista acabou com que
o Eduardo Cudê se sentisse, pô, estamos eu e o Caetano. E aí acontece isso, para mim isso foi decisivo, mas eu não ouvi da boca dele, isso é uma leitura minha. Tem um prejuízo sério que o Eduardo Cudê vai ter morando lá na Espanha. Ele não vai ter o teleentrega do Galeto Mamma Mia, 30-37. São 14h26, hoje, de 26 de novembro, a Batalha dos Aflitos completa 15 anos, uma das maiores vitórias de um time de futebol na história. Quem me manda a lembrança do gol marcado pelo Anderson e com a minha narração é Paulo Pelaipe, que nesse momento lá em Curitiba está ouvindo o nosso sala de redação. E nós estamos desejando a ele muita saúde, né? Que cada vez ele melhore mais, que se recupere cada vez mais e que volte em seguida para aquilo que ele tanto gosta, Pedro, que é a lide esportiva, hein? É o meu entrevistado no Paredão de sábado agora. Vale a pena. Libertadores com o Flamengo. Olha só, que bom. Da Libertadores com o Flamengo. Um trabalho extraordinário, aquele trabalho de fazer a ligação entre jogadores com quem sempre teve uma relação muito próxima, como se jogasse bola. O Pelaipe não jogava nada, mas ele tinha essa capacidade, sempre teve, de o jogador confiar que o Pelaipe ia levar ao superior do Pelaipe exatamente o que o jogador tivesse dito a ele. E não aquele meio campo, sabe quando você diz assim, não, eu vou fazer a transição entre o funcionário e o empregador. Mas aí você não confia que essa transição seja feita literal. O Pelaipe tinha essa capacidade e por isso que no Flamengo fez o sucesso que fez, no Grêmio fez o sucesso que fez também. Ganhou uma Copa do Brasil com o Flamengo, ganhou o Campeonato Brasileiro com o Flamengo, o Campeonato da Copa Libertadores com o Flamengo também. E no Grêmio ele passou por esse episódio. Na primeira ele estava na direção do Paulo Odoni em 2001, quando o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. Ele, Denis Abraão, enfim, aquela turma que estava lá, né? Mais José Otávio Germano, que hoje foi eleito prefeito de Cachoeira do Sul. E também o Pelaipe estava nessa Batalha dos Aflitos, que foi um episódio inesquecível na vida do Grêmio, né? Uma coisa realmente impressionante, daquelas coisas que acontecem uma vez na vida e não vai acontecer mais. Bom, então com essa lembrança do Pelaipe eu quero encerrar o Sala de Redação, chamando agora o Alemão, que vai nos trazer as informações que serão levadas daqui a pouco no Gaúcha Mais. Conta aí, Alemão.